Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui fazer leitura semanal para o signo de Touro. Primeiro a gente vai falar de aspectos gerais, depois a gente vai falar de aspectos afetivos. Por final a gente vai tirar uma mensagenzinha das cartas para alguma questão que você gostaria de esclarecer, tá? Uma leitura pessoal para alguma pergunta que você tenha sobre algo que você gostaria de clarificar, tá bom? Então primeiro vamos falar aqui a gente fala, com o 10 de paus. A gente fala de uma pessoa que ela tem muito conhecimento, ela tem muita experiência, ou ela já passou por muita coisa, foram muitas tentativas, vamos colocar assim, e nesse momento tá na hora de jogar tudo para trás, né? O que isso significa? Eu vou colocar todos esses sentimentos, todas essas cargas de coisas que eu já aprendi, sendo boas ou não. Inclusive o sentimento, se o sentimento em relação a isso é bom ou não, eu vou largar, tá? Eu vou finalmente deixar esse ciclo fechar, porque o 10, ele é a última carta, né, desse naipe. Então a gente deixa esse ciclo fechar, vamos fechar direitinho, passou, o que passou. As coisas que eu aprendi, eu já tenho tudo aqui nas minhas mãos. Aqui fala do mundo tem os 4 elementos, então eu já compreendi isso muito bem, já senti muito bem essa questão, né? Para cada pessoa é uma questão em particular. Isso já me fez evoluir espiritualmente e materialmente eu já compreendi, eu já tive a ideia daquilo que dá certo e daquilo que não dá. E que com isso você vai caminhar para um outro rumo. Tá bom? Vai tomar um outro rumo, vai tomar uma outra direção. E aqui indica que nessa jornada, tá? Durante essa semana você vai perceber que você pode ganhar muito mais, que você pode evoluir, que algo bom pode acontecer e você vai em direção a isso, tá? Então é como se você percebesse que para você ganhar mais você precisaria fechar um ciclo. Para você mudar de trabalho, para você mudar a sua forma de se expressar no trabalho, isso te trazer benefícios, você precisa fechar um ciclo e mudar, caminhar para uma mudança, para uma transformação. Muitas vezes as mudanças, que pode ser desde mudanças pequenas, como por exemplo, mudar a forma, sua aparência para ir trabalhar, mudar a aparência que você sai com seus amigos, ou até pode ser uma mudança muito grande, como uma mudança de país, né? Essas mudanças deixam a gente um pouco num estado vulnerável. É uma coisa desconhecida. Eu nunca passei por isso antes. Então aqui, para algumas pessoas, essa sensação, esse fechamento de ciclo, a partir do aprendizado, vai deixar você um pouquinho vulnerável. Mas fica tranquilo, porque a transformação que vem é muito positiva, tá? Essas situações, essas questões que você vai passar durante essa semana vai te trazer aí uma boa oportunidade de uma nova roupagem, de você ter uma nova oportunidade, de você vivenciar algo novo que não tinha vivido até então. É uma transformação, né? Então, quando essa carta me lembra muito uma borboleta, porque antes você era uma lagartinha e agora você é uma borboleta. Você consegue alcançar voos mais longos, mais altos, consegue ver as coisas por outra perspectiva. Então, é muito isso. Você demorou um tempo para amadurecer algo, para aprender. Muitas vezes difícil, para algumas pessoas foi alguma coisa que foi penosa. Você fechou esse ciclo. Você compreendeu aquele karma que você precisava, completar, você completou, você entendeu e passou por essa jornada, e a partir disso você vai caminhar, você vai ir em direção, materialmente falando, vai se planejar, projetar para que essa transformação ocorra, as mudanças aconteçam na sua vida. Muito bacana. E aí a gente vai ver aqui uma clarificação sobre isso. Obrigada. E a cartinha que sai é da solitude. Olha que carta linda. Muito bonita, né? É a carta do eremita. E ela diz assim: para essa mudança acontecer, para essa transformação acontecer, muitas vezes a gente precisa de uma análise criteriosa daqueles passos que a gente precisa percorrer, daquele passo a passo, daquela necessidade também de colocar os pés no chão, de observar com muito cuidado. É bem o signo de Virgem, de ter um poder analítico para que tudo ocorra bem, para que as coisas aconteçam de uma forma harmoniosa, que essa mudança
não tenha imprevistos, né? Que você chegue lá e a mudança não ocorra, porque você ainda não analisou muito bem os prós e os contras das coisas que você já aprendeu. Você sistematizou muito bem, você fechou ciclos que precisava fechar. E para isso a gente precisa, às vezes, de um momento de recolhimento, de solitude, certo? Muito bacana. Olha, aqui tá muito forte para um apego, para uma rigidez, tá? Então aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma ideia muito fixa sobre algo, sobre alguma questão no relacionamento ou da sua forma de se portar num relacionamento, tá? Então pode ser aqui para alguns que algo que já aconteceu, uma situação ou uma pessoa, enfim, volte aí para te mostrar que você precisa desapegar de certas crenças, desapegar de certos costumes, tá bom? Não deixar o ego vir em primeiro lugar. Para outras pessoas pode ser uma necessidade de se impor perante uma segunda chance, tá? De uma situação ou de uma pessoa, e que pode estar voltado ao que? Ao apego. A forma de você lidar com as pessoas, né, de ciúmes, muita gente pode ser. Mas assim, aqui tá muito forte a questão do ego. Então, basicamente a mensagem é a seguinte: cuidado com as questões que voltam, ciclos que se repetem, para que o ego não tome conta. Porque aquilo que você agarra demais, você se torna rígido e a coisa não flui, não prospera, né? Então você tá tão agarrado que essas moedas hoje aqui, né? Você ou o parceiro, enfim, a pessoa que está junto com você no momento, mas trata muito de vocês aqui, elemento terra. Tá tão forte, agarrado, fechado, que não, você poderia ter 10 moedas, mas só tem 4, porque só cabe 4 aí, né? Então, é preciso se abrir para novas ideias, se abrir para um diálogo, e que com isso, ciclos negativos não reproduzam mais. Tá? Então você está preparado para isso no momento. Você está preparado ou preparada para que as coisas mudem. Está muito forte transformação aqui. Então pode ser que as coisas aconteçam e sejam muito mais fácil, aí agora seja muito mais fácil de você lidar. De repente dizer um não, se impor, colocar um limite, é uma possibilidade. Tá? Então veja muito bem as questões do ego e dos limites, e que está aí voltando para você, seja com pessoas diferentes ou situações diferentes com a mesma pessoa, enfim, ok? E a cartinha que sai, ó, muito forte, hein? É do silêncio. Então, tem certos momentos que a gente precisa, né, parar um pouquinho, se recolher, entender qual que é o nosso papel, a nossa força. Não é porque um ciclo se repete, não é porque a gente precisa encerrar algo para começar algo novo, e a gente pode estar numa vulnerabilidade, que a gente tem que estar preso, né? Tem que estar, não, as coisas têm que ser do meu jeito, ou então eu não consigo mudar. Então aqui está muito forte uma questão de mudanças de ciclos e ciclos se repetindo. Então, se você for mudar de um ciclo, mude para algo muito melhor. Algo que esteja em consonância com aquilo que você realmente quer para sua vida, tá? Não deixe o ego atrapalhar e não deixe essa rigidez sobre alguma questão específica acabar tomando conta, tá bom? E aqui a gente vê a carta da Torre. Essa carta, ela fala muito assim de você perder uma estrutura, perder uma coisa que não estava sólido o suficiente para construir algo novo. Nessa carta me lembra muito a vulnerabilidade de uma guerra que você passa, né? E que em um país desenvolvido, em uma cultura desenvolvida, você cria resiliência para permanecer a sua essência, só que agora muito mais forte, muito mais certo daquilo que você pode ser, daquilo que você pode construir, daquilo que você pode desenvolver com a ajuda de outras pessoas. Então, com a Torre você consegue enxergar as coisas, né, com muito mais propriedade, ver quais são os seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar na sua estrutura e correr atrás, ver antes que essa torre caia, né? Ver antes que tudo desabe. Você consegue, você tem força, mas para isso você precisa ter um momento de quietude, né? De perceber quais são esses pontos, essas vulnerabilidades que podem estar muito
voltada aí pro ego, né? E o que é muito interessante, para alguma questão que você possa ter perguntado, aqui fala que mesmo que seja instável, mesmo que você esteja passando pela instabilidade, a coisa tende a firmar, porque é quando a gente percebe que existe um instável que a gente consegue mudar. Agora, quando você tá no piloto automático, você não percebe, a coisa só aparece quando já tá caído, tá? Então, a mensagem aqui que diz: perceba os pontos de vulnerabilidade, de fraqueza daquilo que você está levantando a questão. Porque com certeza você trabalhando isso, você vai prosperar, a coisa vai dar certo, você vai ver muito mais longe e com muita força. Você com certeza vai ter muita força para lidar com isso. Certo, Touro? Gostei muito da leitura de vocês e desejo uma ótima semana. Um forte abraço.